oração e falou o quê? Que ela com essa atitude demonstrou que ela amou muito mais a Deus, a ele ali, filho de Deus, porque ela viu o tamanho do perdão que ela recebeu. Mas o fariseu, como ele pensou que na mente dele ele não tinha nenhum pecado perdoado, porque para ele não precisava, ele não demonstrou nenhuma gratidão. Ele não era um pecador. Ele não era exato um pecador. Na cabeça dele, ele era alguém que não devia nada a Deus. Portanto, ele não precisava receber aquele que era o Filho de Deus, que ele nem mesmo reconhecia assim, com tanta cortesia, porque não faria diferença. Esse é o ponto maravilhoso da história em relação a esta mulher, em relação à graça de Jesus, mas o ponto triste, desesperador da condição humana, como a desse fariseu, daqueles que pensam que não precisam do perdão de Deus. A gente poderia dizer, Sérgio, que são aquelas pessoas que se auto-justificam. Eu não fumo, eu não bebo, eu não maltrato ninguém. Então para Deus eu estou bem demais, né? Essa atitude incorre numa atitude próxima de Simão, né? Justiça própria. Justiça própria. É exatamente isso aí que você falou. As pessoas que se justificam em cima de certos parâmetros aí, certas morais, certos parâmetros estabelecidos, né, como de boa moral, de uma moral ruim, né, conforme a sociedade. Isso varia de acordo com o local, com a cultura, com a época, né? Ou seja, na nossa cultura, então, se alguém é um bom chefe de família, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, que não bebe, que não se entrega a dissoluções da vida, a farra, que trabalha honestamente, essas pessoas são boas para se conviver na sociedade? São as pessoas ideais. Mas do ponto de vista da necessidade espiritual delas, o fato de elas serem bons moços, um homem ou uma mulher, não as torna pessoas adequadas para o reino de Deus. Porque ninguém entra no reino de Deus se não for pelo perdão de Deus através de Jesus Cristo. Essa é a questão. E ninguém entrará porque se julga bom, porque se julga justo, porque não somos nós que temos que nos avaliar, mas Deus. Eu estou lembrando do salmista quando ele fala que Deus conhece os segredos do coração. Exato. E ao mesmo tempo linkando ao pensamento de Simão, quando ele pensa acerca de Jesus, e Jesus discerne o pensamento dele e responde ele à altura. Então assim, isso joga por terra de forma bem clara esse senso de justiça própria que o Sérgio acabou de falar, que parece que é um pecado grave, né, Sérgio? Com certeza. Inclusive há uma parábola que Jesus conta em que ele coloca um fariseu, para você entender claramente que não é uma interpretação minha, né, ou do irmão José Maria, sobre a questão de quem eram os fariseus, mas no Novo Testamento eles são tratados assim por Jesus, porque de fato eles eram, com raras exceções entre alguns deles, que Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O publicano era um cobrador de impostos, era um trabalhador, mas muito mal visto pela sociedade judaica, porque ele cobrava impostos para o governo romano, que era um governo que dominava todo o povo judeu naquela época. Então o judeu comum, todos os judeus, por razões políticas, odiavam o publicano, o cobrador de impostos. Né? Então, que Jesus seria um fiscal da Receita hoje, né? Exato. Assim como o brasileiro hoje, mesmo que os nossos fiscais da Receita cobrem impostos para o nosso governo, que é um governo legítimo, a gente não tem muita simpatia pelo que eles fazem. Né? Sabemos que o trabalho deles é duro, que eles estão cumprindo o papel deles. Mas esse é o sentimento, para você ter uma ideia de como era com o povo judeu, com um fiscal conterrâneo que era considerado traidor porque cobrava impostos para o governo estrangeiro que os dominava. Que os oprimia. Para você entender o porquê então do ódio do judeu pelo publicano, que era judeu como ele. Mas na parábola do judeu e do publicano, Jesus diz que o fariseu chegou para orar diante de Deus e falou: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, porque eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. E ele ainda fala, nem ainda como esse publicano, ele aponta para o publicano na oração dele, se engrandecendo. Mas Jesus diz que o publicano, notem que ele pegou uma figura odiosa. Ele não pegou uma figura boazinha da sociedade judaica, ele pegou uma figura odiosa, o publicano. E Jesus diz, mas o publicano batia no peito, não no sentido de se gloriar como nós entendemos na nossa cultura, mas como no sentido de autodegradação.
de auto-humilhação. Ele dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Ou Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Essa foi a atitude do publicano. Então Jesus conclui a parábola dizendo que o fariseu desceu para sua casa sem ser justificado diante de Deus, mas o publicano ficou justificado, aceito, recebido por Deus, porque se humilhou e se reconheceu como pecador. Aí Jesus conclui dizendo que todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas do que a si mesmo humilhar, será exaltado. Essa é a lógica do reino de Deus. Há uma proporcionalidade diametralmente oposta, como uma balança, os pratos de uma balança. Se você se humilha, do lado de cá você é exaltado, o prato sobe, mas se você se exalta, do lado de lá você é humilhado, o prato abaixou. Essa é a lógica do reino de Deus. É verdade. Rapaz, e você está me fazendo lembrar de Pedro, que quando Pedro encerra uma de suas cartas, a fala dele é: crescei na graça de Deus. Mais alto. Crescei na graça. Então, assim, como o Sérgio está caminhando para finalizar, para fechar aí, mas eu quero, diante dessa história, desse cenário que a gente trabalhou aqui com você, aqui, querido internauta, é o seguinte: a graça de Deus realmente é algo que em alguns momentos, momentos da história da vida de cada um de nós, ela nos deixa sem chão, e é algo assim que quanto mais graça a gente vai praticando na vida da gente, questão não julgar o nosso próximo, não desgraçar a vida do nosso próximo, não tirar a graça de Deus sobre a vida dele, porque isso é a lição que eu pessoalmente aprendo nesse texto, porque de um lado um religioso legalista, Simão, que se justificava nas suas práticas, na sua forma, abre aspas, de servir a Deus, e do outro lado uma mulher que foi perdoada pelos seus muitos pecados, e a atitude dela é demonstrar a Deus o sentimento de gratidão no coração dela, tendo aquele ato extravagante, que é um ato extravagante, mas não tem outro jeito. Diante da graça de Deus, essa graça que perdoa, aquele coração sincero que é alcançado por essa graça, ele não tem outra reação senão uma atitude extravagante, né? Inclusive, José Maria, 3 pontos muito importantes que nós não podemos deixar de destacar. Isso, Sérgio. Nesta palavra. Certo. Um deles é que a Bíblia nos ensina claramente que onde o pecado atua em grande medida, em grande profundidade, a Bíblia diz na Epístola aos Romanos que a graça de Deus atua em medida muito maior. Ou seja, a palavra diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Para dizer que não há pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, desde que haja arrependimento do pecador. Os pecados não são perdoados automaticamente, independentemente da condição do pecador. Ele precisa se reconhecer pecador. É como querer cobrar uma dívida de quem não reconhece a dívida. Se a pessoa não reconhece a dívida, teremos que lançar meios duros, né, de execução da dívida aí, tomar bem da pessoa, teriam meios legais. Mas se ela, por exemplo, tivesse protegido disto por não reconhecer a dívida, não há como cobrar. Então, Deus não perdoa o pecador que não se reconhece pecador e que não admite a dívida. Mas entenda, a graça de Deus, ela atua numa medida muito maior, onde o pecado atuou em grande medida. Ela sempre é maior desde que o pecador se arrependa. Por isso que essa mulher recebeu o perdão de Jesus. Um outro ponto é que a graça de Deus, ela perdoa todos os pecados, todos. Mas há um que ela não perdoa, que é o senso de justiça própria, que era a condição desse fariseu Simão, porque ele não se julgava pecador, devedor de Deus, não há como perdoar. Por isso Jesus falou, ele conclui aí dizendo: em verdade te digo que aquele que muito se perdoou, muito amou. Muito amor. Mas ao que pouco se perdoou, é pouco amor. Ou seja, há uma relação de causa e efeito aí, porque na verdade a gente pode até inverter isso, dizer o quê? Que a palavra de Jesus, na verdade, ele está relacionando causa e efeito da seguinte forma: ao que
pouco amou, pouco se perdoou. Ao que muito amou, muito se perdoou. O que ele está dizendo aqui é que o perdão vem na medida do reconhecimento que nós temos diante de Deus, do que nós somos e da necessidade do perdão dele. Esse é o nosso terceiro ponto. Certo? Que esse perdão vem sobre nós na mesma proporção do nosso reconhecimento. Ou seja, quanto mais você se humilhar e reconhecer que você é um grande pecador e necessita do perdão de Deus, maior a graça dele sobre você. Acredite, não existem limites para o perdão de Deus. O único limite é você, no seu coração, endurecer e pensar que você não necessita. Porque então você amará pouco. Por isso Jesus, na parábola que ele contou a Simão, ele perguntou qual dos dois devedores o amará mais. O que devia 50 denários ou o que devia 500 e foram perdoados? Ele falou o que foi mais perdoado. Esse amou mais a Deus, foi o que ele falou. A mulher pecadora não era mais pecadora do que o fariseu. Não entenda isso de maneira pervertida. Né? Por quê? Está dizendo, então faz sentido. A mulher era prostituta, uma pecadora. Então, lógico, ela tinha que agradecer mesmo. Talvez você possa concluir assim, indo na mesma linha de raciocínio de Simão, o fariseu. Mas não é isso que Jesus está dizendo, porque o Simão precisava do mesmo perdão. O problema é que ele não reconhecia. Ele amou menos a Deus, ou quase nada, não porque ele não tinha pecado para ser perdoado, é porque ele pensava que não tinha. Essa é a questão. Então, aquele que se lança aos pés de Jesus, que dá a sua vida e agradece, e não tem vergonha de demonstrar isso como essa mulher, de demonstrar ser um cristão para as pessoas, de ser alguém que carrega uma Bíblia, que lê a Bíblia, que tem princípios bíblicos no coração e demonstra isso sem constrangimento algum, é como essa mulher, é alguém grato, que sabe a grandeza do perdão que recebeu. E só reconhece a grandeza desse perdão quem sabe o que foi perdoado na sua vida. Agora, cuidado para você não ser um Simão do tipo que olha para si e pensa que eu sou um bom pai de família, sou um bom marido, um bom funcionário, um bom chefe, um bom patrão, um bom isso, um bom aquilo. E então você vai amar pouco a Deus, porque você pensa que não precisa do perdão dele. Deus te livre disso. Deus livre. Bem, querido, como o Sérgio acabou de falar, Deus te livre, Deus me livre, né, desse senso de justiça própria. Bem, nós estamos chegando ao final. Quero dizer para você, vai ficar na descrição desse vídeo um contato, o WhatsApp, se você quiser nos enviar alguma pergunta, algum comentário, você pode deixar aí no campo comentários, seu comentário. Se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva aí e coloque o sinal no sininho lá para que você possa receber as notificações de novos vídeos. A gente estará sempre produzindo novos vídeos com temas diversos do Evangelho e gostaríamos e desejamos muito a sua companhia, desejamos muito que você compartilhe para os seus amigos, para aquelas pessoas que de alguma forma seriam edificadas com este conteúdo, né? E se inscreva no nosso canal, compartilhe. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar com a gente nesse tempo. Até o próximo vídeo. Tchau!